Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Que bom ter vocês aqui. Hoje, mais uma vez, nós vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, no sentido de estarmos, além das reflexões teóricas, no sentido de nos apropriarmos dos seus ensinamentos, de estudarmos os seus ensinamentos. Nós vamos sempre, nesse momento de reflexão, estarmos em sintonia com o propósito de colocarmos em prática, de colocar os seus ensinamentos em nossos propósitos diários, na nossa prática diária, em nossa ação cotidiana. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que Jesus quis nos dizer quando ele traz o exemplo das crianças, colocando-as como ingênuas, como um exemplo para estarmos observando, para estarmos interagindo e assim também aprendendo com elas. Esse é o nosso entendimento em relação ao motivo pelo qual Jesus tomou a criança como exemplo para nos dizer sobre algumas questões, principalmente a questão da humildade, a questão de estarmos nos colocando na esteira, no caminho, no percurso da humildade. E aí o que Jesus nos fala? E a gente pode trazer aqui o que ele nos disse, que está lá em São Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, o que Jesus nos ensinou nesse momento? Nessa mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então a gente pode ver aqui várias questões, vários pontos para estarmos refletindo. Então ele fala da reflexão que precisamos fazer em relação a nós mesmos. Ele fala da humilhação, no sentido de nos tornarmos mais humildes, não humilhação no sentido de estarmos sendo subjugados, mas a humilhação no sentido de estarmos antenados e antenadas com o propósito de romper com o egoísmo, de romper com a vaidade, de romper com o orgulho. Quando a gente procura romper com essas imperfeições, a gente precisa entender o sentido de humilhação que ele coloca aqui. Porque uma pessoa orgulhosa, vaidosa, egoísta, ela não consegue se rebaixar no sentido de se colocar a serviço do outro, porque ela entende que ela que tem que ser servida. Então, Jesus traz essa mensagem procurando nos cutucar nessa dimensão. Precisamos romper com o egoísmo,
Romper com o egoísmo significa estarmos em pé de igualdade com as pessoas com as quais convivemos e talvez numa dimensão mais humilde ainda, a ponto de servi-las, né? De servir a todos, de servir a todas as pessoas com as quais convivemos em nosso dia a dia, começando pela nossa família, né, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente encontra, né, em nosso cotidiano, às vezes pessoas que passam por nós naquele dia e nunca mais voltam, dependendo do lugar onde estamos, na fila do banco. Quantas pessoas a gente conhece na fila do banco só naquele momento e nunca mais a gente encontra, né? No banco de espera de um momento desafiador, né, no hospital, a gente lá no banco sentadinho, esperando a consulta para uma questão importante da nossa vida ou de um ente querido. E ali naquele banco de espera a gente encontra pessoas que nunca mais vamos encontrar, né? E também as pessoas com as quais a gente convive no dia a dia, né? Pessoas da nossa família que a gente convive no dia a dia, pessoas do nosso trabalho que convivemos no dia a dia, pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da rua onde moramos, do bairro onde estamos, que encontramos na hora que a gente sai para trabalhar ou na hora que a gente chega do trabalho, né? Então, nós temos várias pessoas, né, vários irmãos que nós encontramos em nosso dia a dia, que são importantes nesse momento nosso de transformação do nosso ser, que são importantes na nossa jornada terrena, essa jornada terrena evolutiva. E aí quando Jesus traz para a gente esse ensinamento de estarmos tomando a criança como exemplo, e considerando que a criança está num momento específico da sua vida, aquele espírito ali encarnado, na condição de criança, porque precisa receber ensinamentos importantes para a sua vida, porque no tempo e espaço da sua adolescência e juventude, ele vai começar a trazer de fato o seu planejamento reencarnatório para colocar em prática, e quando ele, né, começa a assumir a sua responsabilidade e a atuar com livre-arbítrio em busca da sua jornada evolutiva, né, a criança, ela precisa ser guiada, precisa ser orientada. Então, se a gente toma a criança como um ser espiritual, né, que está imbuída por uma certa, né, ingenuidade, por uma certa necessidade de orientação, por uma certa dependência do outro, dependência do adulto. Então, se a gente pega esse contexto, vamos dizer assim, de necessidades peculiares a uma criança, e a gente consegue trazer esse contexto para nós que já estamos adultos, nós vamos conseguir romper com todas as más tendências, com as imperfeições que nós ainda temos e que aqui estamos para tal, né? Para dissolvermos essas imperfeições. Então, se a gente começa a entender que hoje, adulto, nós ainda dependemos do outro, né? Porque o outro é um instrumento
para a nossa evolução espiritual. Se nós entendemos que nós precisamos ter a criança como exemplo no sentido da ingenuidade, e aí a gente traz a ingenuidade aqui no sentido de estarmos rompendo com o preconceito, rompendo com o julgamento, rompendo com esse espírito de vingança que ainda temos, esses milindres que ainda carregamos. Então, tudo isso são imperfeições que nós precisamos romper, tendo como exemplo a ingenuidade. A ingenuidade no sentido de que não levamos as coisas assim a ferro e fogo, como a gente sempre fala, quando a gente às vezes nem percebe que o outro está nos cutucando com uma má intenção. Então, essa ingenuidade nesse sentido de não estarmos ficando com raiva, não estarmos movimentando a energia do ódio, de estarmos no momento de viver a plenitude da vida sem esses resquícios. E a criança traz muito isso, né? Às vezes a gente observa a criança brincando com outra criança, elas brigam ali por um brinquedo, daí a 2 minutos elas estão brincando de volta, de boa, sem raiva, né? Sem milindres. Às vezes fica emburrada no canto, volta. A gente costuma até dizer, briga de criança a gente não se mete no sentido de estarmos entre adultos tomando partido ou ficando com raiva um do outro porque os nossos filhos brigaram, né? Então, essas questões são importantes para a gente estar analisando, porque Jesus quer aqui dizer que para a gente conseguir fazer uma jornada terrena na dimensão de uma evolução espiritual importante, nós precisamos ir rompendo com os resquícios das imperfeições que ainda estão constituindo a crosta que envolve a nossa centelha divina. E a criança pode ser um grande exemplo nesse sentido, de estarmos vivenciando as nossas experiências, imbuídas e imbuídos, pela energia que movimenta o tempo e espaço da infância, né? E aí, nesse sentido, a gente pode também trazer uma outra questão, que é estarmos aprendendo com a criança quando conseguimos dialogar com ela. Quando conseguimos nos colocar, né, no lugar da criança, sob o ponto de vista da criança. Inclusive, até que serve para a gente fazer uma reflexão em outro vídeo, de estarmos dialogando com a criança e educá-la a partir dessa interação, a partir dos conhecimentos, dos conteúdos, das narrativas que nós vamos produzindo, né, nos apropriando e objetivando nesse tempo e espaço educativo que precisamos vivenciar com as crianças. Mas isso aí é um tema importante para um outro vídeo. Aqui a gente traz essa questão de estarmos nos colocando na dimensão da humildade, na dimensão do rompimento da vaidade, do rompimento do orgulho, do rompimento do egoísmo. E só vamos conseguir romper com essas imperfeições tão sérias que elas envolvem a nossa centelha divina numa crosta
tão grande que impede da gente estar se percebendo enquanto ser de luz. A gente está se percebendo enquanto um ser de amor. Então, quando a gente consegue fazer movimentos cotidianos na dimensão da energia da humildade, da ingenuidade, né? Nós vamos, nesse movimento que é tão grandioso, que é tão importante, conforme Jesus nos ensina, essa energia da humildade, ela é tão poderosa porque ela é constituída de uma luz crística, de uma luz divina. Essa energia, ela vai refletindo nessa crosta. Por isso a gente trabalha aqui, né, na perspectiva da inspiração divina, refletindo a paz, né? Então essa energia da humildade, ela vai refletindo, ela vai transbordando, ela vai emanando diferentes outras virtudes que colaboram na dissolução dessa crosta, no dissolvimento das energias imperfeitas que formaram essa crosta. Olha só que ensinamento importante que nós estamos hoje, né, por meio, né, da divina inspiração, trazendo para a nossa reflexão. Quanto que nós precisamos movimentar as energias da humildade, porque é esse movimento que vai nos ajudar a dissolver as imperfeições que nos impedem de evoluir conforme merecemos, né? Então, que fiquemos hoje com essa reflexão, que fiquemos hoje com esse ensinamento e que consigamos transformar esse ensinamento em ações cotidianas. Então, que possamos interagir em nosso cotidiano, a partir de hoje, imbuídas e imbuídos por sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações, em busca da nossa transformação espiritual, em busca da nossa evolução, né? Tudo de melhor para vocês e até a próxima.